Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos 28 ao 34, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele está acima e ele tem poder sobre todo mal, sobre o inimigo, sobre o tentador, o diabo, o demônio. É uma coisa que às vezes a gente diz que crê, mas será? Jesus é o Senhor. E se Jesus é o Senhor, ele está acima de tudo e de todo mal. É muito interessante esse evangelho porque fala que Jesus expulsa dois demônios de dois homens que estavam possuídos. Mas interessante é que os demônios, eles reconhecem Jesus. Claro, o que são os demônios? São anjos decaídos, criaturas de Deus, que serviam a Deus, que viviam na presença de Deus, mas que se rebelaram contra Deus. E agora são inimigos de Deus. E vêm para atormentar a vida humana. É claro que é importante também dizer uma coisa, porque hoje quando se fala de possessão, de infestação ou algo parecido, de mal, tem muita gente que pensa que o demônio entra e sai na vida de uma pessoa na hora que bem quiser ou bem entender. E não é assim. Não é assim. Para o demônio entrar na vida de uma pessoa e torná-la possessa, ou para acontecer uma infestação, que é um nível menor do que a possessão diabólica, é preciso que a pessoa possuída ou infestada, ela viva longe de Deus, uma vida de pecado, uma vida desregrada, e que, portanto, dê abertura ao mal e à ação maligna. O demônio não entra na sua vida na hora que ele bem entender, não. Só que tem muita gente que pensa isso. E tem tanta gente que fica atribuindo algumas coisas que acontecem na vida ao demônio, e às vezes nem é. Mas é uma coisa interessante isso para se refletir, para se pensar e para se dizer também. Mas o bonito aqui é o poder de Jesus sobre o mal, sobre o demônio. Disse o Evangelho que quando os demônios viram Jesus, eles gritaram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Olha só, tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?
Jesus atormenta os diabos, os demônios. Os demônios têm medo de Jesus. Olha só. Vieste para nos atormentar antes do tempo? Que tempo é esse? O tempo do julgamento final, onde os demônios serão lançados eternamente no inferno ou nos infernos. Vieste nos atormentar antes dos tempos, do tempo. E outra coisa, os próprios demônios estão submissos ao senhorio de Cristo. Em que sentido? Não que eles obedeçam, não é isso. Eles não obedecem. Mas Jesus tem poder sobre eles. É tanto que ali havia uma manada de porcos. E os demônios disseram para Jesus. Ou melhor, olha o verbo. Os demônios suplicavam-lhe. Era uma súplica. Não era só um pedido, era mais do que um pedido, era uma súplica. Os demônios suplicavam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Olha, meu povo, Jesus poderia lançá-los no inferno, numa palavra. Eles imploram, eles suplicam: manda-nos para a manada de porcos. Veja, Jesus tem o poder sobre os demônios. E os demônios sabem disso. E Jesus permitiu. E Jesus disse: ide. Olha, meu povo, como os demônios, ou o poder dos demônios, está submisso ao poder de Cristo Senhor. Olha só. Então, não tenha medo dos males ou do mal que ronda a sua vida, que ronda a sua casa, que ronda o seu lar, que ronda a sua família, não. Clame pelo nome de Jesus. Diante dos males que vêm para atormentar a nossa vida, devemos clamar o nome de Jesus. Devemos clamar o poder de Jesus. Não é o nosso poder que expulsa o demônio. Nós não temos. É o poder de Cristo agindo em nós e através de nós, para determinar que o mal se afaste da nossa casa. Que você hoje se revista da graça de Deus, do Espírito de Deus. Se revista de Cristo Jesus, porque você é batizado. E pela autoridade do seu batismo, você que foi revestido de Cristo, que você hoje também creia que todo mal que ronda a sua vida ou que tem entrado na sua casa pode ser expulso pelo nome de Jesus, porque Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.